se a gente pensa na teoria atômica, né? Como explicar a origem desses elementos? Então, por muitos anos, se especulou e se tentou entender e chegar a uma teoria que explicasse os diferentes átomos. Então, a teoria atômica de Dalton, ela prevê que toda matéria é composta de átomos, ou seja, os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. Então, os elementos são caracterizados por seus átomos. As transformações químicas de uma substância, né, consistem em separações e recombinações de átomos dentro dessa teoria. Os compostos químicos vão ser formados por combinações de dois átomos, né, ou por mais elementos, numa determinada proporção. E lá no final do século XIX, o átomo ele não é uma partícula indivisível ou imutável. Logo em seguida temos a teoria atômica de Thomson. Então, Joseph Thomson, né, século XIX, ele fez alguns experimentos como tubo de descarga de gás, ou seja, dois eletrodos conectados a uma fonte de alta tensão e uma bomba de vácuo, com função de diminuir gradualmente a pressão interna do tubo. E com base nesse tipo de modelo, o Thomson lança, ali no final do século XIX, ele mostra então essa ideia do átomo como sendo um fluido contínuo com carga positiva, dentro do qual flutuavam cargas negativas, como se fosse um modelo de pudim de passas. Logo depois temos a teoria atômica de Rutherford, ou seja, o átomo de Rutherford no final do século XIX, início do século XX. Ele já apresenta um núcleo no centro desse átomo e os elétrons em voltas, mas existia um problema dentro da física nesse modelo, né? Nessa teoria, que seguia basicamente um modelo clássico, em algum momento esses elétrons eles deveriam colidir no núcleo desse átomo, ou seja, esses elétrons emitiriam radiação e perderiam energia, ou seja, velocidade, e acabavam por colapsar e colidir com o núcleo. Então, o próton ele é descoberto em 1914 por Rutherford e o nêutron apenas em 1932 por um outro cientista. Então, essa teoria de Rutherford não é uma teoria completa, exatamente porque não conseguia explicar como é que o elétron poderia ficar ali estável em órbita do núcleo. Somente no início do século XX é que surge a teoria atômica como a teoria mais que explica melhor o átomo, que é a teoria de Bohr, ou seja, essa teoria atômica de Bohr, ele percebe então um átomo com prótons e nêutrons no centro e os elétrons girando em torno desse núcleo, mas, segundo Bohr, esses elétrons somente poderiam ter certas quantidades específicas de energia, ou seja, essa já é a ideia de quantização, né, de física, da quantização dos elétrons. Então, na teoria atômica de Bohr, há um estado de energia mínima, ou seja, o estado fundamental, que seria uma condição normal do elétron orbitando o núcleo, e há uma máxima energia que o elétron pode adquirir e ainda estar ligado ao átomo, ou seja, ele começa, dentro desse modelo, a gente começa a entender, por exemplo, como é que as diferentes linhas espectrais, por emissão ou por absorção, poderiam ser formadas. Então, nessa teoria atômica de Bohr, somente certas órbitas discretas são permitidas ao elétron, entre a energia mínima e energia máxima, e o elétron pode existir somente em tais órbitas ou estados de energia, né? E essas órbitas seriam então quantizadas seguindo os princípios da mecânica quântica. Aqui tem um exemplo, então tem diferentes níveis desse átomo. Então o nível 1, estado fundamental, nível 2 tem uma certa energia associada, aqui nesse exemplo é o átomo de hidrogênio. Então para cada nível do átomo de hidrogênio nós temos energias específicas. Então um elétron com 5 elétron-volts não vai poder fazer essa transição do estado fundamental, do nível 1 para o nível 2. Para chegar no nível 2 ele precisa precisamente de 10,2 elétron-volts. Então cada nível, entre cada nível fundamental, do nível fundamental para os outros níveis de energia, a gente vai precisar então estabelecer uma diferença de energia específica, que vai fazer com que esse elétron se mova de um nível para o outro, e aí gerando linhas espectrais por emissão ou por absorção, por exemplo. Então aqui tem exemplos de linhas de Balmer de hidrogênio, ou seja, aqui nós apresento um exemplo de emissão, ou seja, os elétrons se deslocam de um nível mais alto para um nível mais baixo, ou um espectro em absorção, onde os elétrons se agitam, né, são excitados e se movem de um estado mais baixo para um outro nível mais alto de energia.
Então, nessas transições de níveis mais altos para níveis mais baixos, ou de níveis mais baixos para níveis mais altos, essas diferentes linhas espectrais são formadas. E essas linhas espectrais seriam, então, essas linhas que a gente observa nos espectros. Linhas escuras, no caso de espectro em absorção, ou linhas brilhantes, no caso de espectros em emissão. Então, essas linhas de Balmer do hidrogênio são linhas que vão estar associadas sempre com o nível n igual a 2 dessa transição do átomo de hidrogênio. Ou seja, as linhas de Balmer em emissão vão ser de níveis mais altos para o nível 2, linhas de Balmer em absorção serão sempre do nível 2 para níveis mais altos nesse átomo de hidrogênio. Bom, então, de certa maneira, na nossa visão atual do átomo, uma visão aqui representada classicamente, porque o átomo ele é um ente quântico, então a gente não pode representar aqui. Então aqui é uma concepção ainda clássica. Então nessa concepção clássica do átomo, os prótons e nêutrons estariam no centro, no núcleo desse átomo e em torno deles, numa região provável, que a gente não pode dizer explicitamente onde se encontra esse elétron, estariam então esses elétrons. Então no centro, no núcleo, teríamos prótons com cargas positivas e os nêutrons com cargas neutras, enquanto que os elétrons, cargas negativas, girariam em torno desse núcleo. Bom, os átomos desses diferentes elementos químicos conhecidos podem ter até 7 camadas de níveis de energia, onde essas diferentes camadas têm diferentes quantidades máximas de elétrons. Então a camada K comporta 2 elétrons máximos, a camada L 8 elétrons e assim sucessivamente até a camada Q com 8 elétrons. Então o átomo de oxigênio, se a gente distribui o átomo de oxigênio em elétrons, se a gente faz essa distribuição eletrônica, ele possuiria apenas as camadas K e L, para dar conta dos 8 elétrons disponíveis no átomo de oxigênio. Então a gente pode pensar em alguns conceitos fundamentais para começar a entender a origem dos elementos químicos, né? Então o primeiro conceito fundamental é o conceito de matéria, ou seja, matéria é tudo o que ocupa espaço e tem massa. E toda matéria ela vai ser feita de átomos. Esses átomos são então considerados os tijolos fundamentais da matéria. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, elétron, carga negativa em torno desse núcleo. Então a carga elétrica vai ser a propriedade fundamental, né? Massa e spin. Então, carga elétrica, massa e spin serão as 3 características fundamentais das partículas para a gente poder entender esse átomo. Aqui também é um exemplo clássico, só para a gente poder entender, colocar em escala, por exemplo, o átomo de hidrogênio aumentado por 10 elevado a 12. Então, se a gente aumenta o átomo de hidrogênio de 10 elevado a 12, a gente vai fazer o núcleo do tamanho da semente de uva, e aí os elétrons estariam numa órbita que seria equivalente a 4,5 vezes o tamanho de um campo de futebol. Novamente, isso aqui é uma representação clássica, né? A gente não poderia representar um átomo dessa maneira. Então aqui é só para ter uma ideia de dimensão. Então o núcleo vai ser 100 mil vezes menor do que o átomo, mas ele vai conter toda a massa. Ou seja, a massa do próton e do nêutron, que está ali no núcleo, é cerca de 2.000 vezes maior do que a massa, por exemplo, do elétron. Então a gente começa a pensar nos elementos químicos a partir do número de prótons. Então o número de prótons é que vai dar a genética dos elementos químicos, nesse sentido, né? O número de prótons vai caracterizar os diferentes elementos químicos. Então hidrogênio tem 1 próton, o hélio vai ter 2 prótons, o carbono 6 prótons. Então cada vez que a gente acrescenta 1 próton, a gente vai criando um elemento químico diferente. E se a gente acrescenta um nêutron, nós vamos criar um isótopo daquele mesmo elemento. Então, por exemplo, o deutério é a versão mais gorda do átomo de hidrogênio, porque ele vai ter um próton, mas vai ter um nêutron. E assim sucessivamente. Então a gente vai ter prótons criando novos átomos e nêutrons garantindo que uma nova versão, uma versão mais gorda daquele átomo, ou seja, um isótopo, seja criado. Então a gente pode pensar as propriedades gerais da tabela periódica, em termos, por exemplo, de raio atômico. Então, na tabela periódica, o raio atômico para nós, ele vai crescer de cima para baixo ou da direita para a esquerda. Então, esse raio atômico dá a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo nas diferentes camadas que eu apresentei alguns minutos atrás. Em termos de energia de ionização, essa energia de ionização está relacionada com a energia que vai ser necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado, por exemplo, no estado gasoso. Então, a energia de ionização ela vai crescer
de baixo para cima na tabela periódica ou da esquerda para a direita. A afinidade eletrônica também é uma propriedade importante para a descrição desses elementos químicos, né? Para descrever as propriedades químicas dos diferentes elementos químicos, no sentido de que a afinidade eletrônica está associada à energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. E também ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica. A eletronegatividade vai ser a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado também no estado gasoso. Ela também vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica.